Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou falar uma coisa para você, pai, e para você, mãe. Ninguém tem autoridade maior sobre a vida do seu filho do que você. Mas eu não sei rezar que nem vocês rezam, Leandro. Não, gente, não precisa. A oração é aquilo que sai do coração. A oração, ela precisa ser algo que sai do meu coração. O que você sabe do seu filho? Quanto mais humilde, a Cris está aqui sussurrando, quanto mais humilde, mais Deus ouve. Gente, você sabe mais do que eu o que o seu filho precisa. Eu sei o que o meu filho precisa. Então põe a sua mão sobre a vida do seu filho e da sua filha e ora por eles. Sabe, foram aparecendo situações, né? As pessoas foram colocando situações do problema de família aqui, né? Do problema de família. Reza, ora, levanta um clamor, acorda de madrugada. São muitas as situações de família, gente. Muitas vezes parecidas, né, de uma família para outra. Mas nós temos o poder de orar. Nós temos o poder de rezar. Reza. Pai e mãe, abençoa o seu filho. Abençoa a sua filha. Ah, mas ele faz tudo errado. Não tem problema. O Senhor abençoa, Senhor, para que a partir de hoje ele comece a fazer tudo certo. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre ele, para que o Espírito Santo, que é a verdade, liberte ele de todas as mentiras que ele está vivendo. E que a partir de hoje ele comece a fazer as coisas certas. Mas não amaldiçoa. Joga a palavra de bênção. Nós não temos noção que é uma palavra de um pai, uma palavra de uma mãe. A palavra de Deus vai dizer que a maldição de um pai e de uma mãe arrasa até os alicerces. O pai e a mãe que xinga o filho. O pai e a mãe que não tem paciência com o filho. Mas a palavra de Deus diz que quando o pai ou a mãe abençoa um filho, aquele filho ele é abençoado. Deus abençoe os meus filhos. Deus abençoe. A palavra que nós vamos usar hoje, gente, eu quero pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. A palavra que nós vamos ler, Salmo 126, algumas Bíblias, 127. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Os filhos é uma bênção de Deus. Educação dos filhos, né? Gente, eu quero apresentar mais um livro para vocês, né? Educar pela Conquista e pela Fé. Um livro simples, muito simples de se ler. Esse livro é do professor Felipe Aquino, né? Pai de 5 filhos, então tem muita experiência. Além de ter muita experiência, ele tem muito conhecimento. Muito conhecimento de causa. Além de ser pai de 5 filhos, é um homem muito religioso, já pregou por muitas vezes na Canção Nova, tem um programa na Canção Nova. É professor, né? Então ele tem a autoridade sobre o assunto, né? Então eu quero te apresentar esse livro, Educar pela Conquista e pela Fé. Esse livro é velho, esse livro acompanha a gente desde quando a gente casamos, né? Mas é um livro muito bom. É um livro muito bom. Educar é uma missão maravilhosa. Um dia Michelangelo estava construindo a Basílica do Vaticano, né? Estava reformando como construtor, escultor, pintor do Vaticano. Um dia ele foi com seus alunos às montanhas de pedra da Itália para escolher as enormes pedras a serem esculpidas no ateliê.
Aquelas pedras como que magicamente se transformavam em santos, anjos, papas, nas mãos do gênio. E eis que ele viu um broco de pedra na montanha e disse aos alunos: aí dentro há um anjo, vou colocá-lo para fora. Todo mundo viu uma pedra, né? Ele viu um anjo. Levaram a pedra para o ateliê, e lá com seu trabalho, o anjo foi surgindo na pedra. Os discípulos ficaram maravilhados com o milagre do gênio, e lhe perguntaram como ele conseguia aquela proeza. Ele respondeu: o anjo já estava aí, apenas tirei os excessos que estavam sobrando. Educar é isto, é ir com paciência e perícia, bondade e amor, fé e esperança, eliminando os maus hábitos e descobrindo as virtudes até que o anjo apareça. Há um anjo em cada filho, mas é preciso pô-lo para fora. Olha só que forte. Há um anjo em cada filho, mas é preciso pô-lo para fora. Há um anjo em cada filho. É preciso pô-lo para fora. Essa é a arte de educar. Essa é a arte de educar. Né? Ter filho não é para qualquer um. Ter filho é para aqueles que querem fazerem a vontade de Deus. Isso é para ter filhos. Gente, a gente fala muito sobre educação de filhos. Mas uma coisa muito importante na educação de um filho é a vida conjugal. É a vida do marido e da mulher. É o relacionamento do marido e da mulher. O Dr. Ferrucci, um médico italiano, em suas experiências clínicas, ele diz: cada ser humano é o resultado da relação entre dois indivíduos, seu pai e sua mãe. Gente, cada ser humano, ele é o resultado de dois indivíduos, da relação entre dois indivíduos, o pai e a mãe. Gente, o que sustenta a base de toda família é o sacramento do matrimônio. É a base da família. É a base da família. É o amor do casal, é o relacionamento do casal que sustenta a família, que dá base à família. Se você quer ser um bom pai, seja um grande esposo. Se você quer ser uma boa mãe, seja uma grande esposa. Esse é o segredo, gente. E por isso que muitas vezes as famílias vão mal. É por isso que muitas vezes os filhos vão mal. Gente, eu vou falar uma coisa. Às vezes eu vejo cada besteira na internet, cada coisa. O amor mais profundo que existe é o amor de um homem e de uma mulher, de uma esposa e de um esposo unidos pelo sacramento do matrimônio. Gente, Deus, em sua infinita bondade, Ele também usa os títulos de pai, de mãe, mas o que Deus usa é de esposo. Jesus chama a igreja de esposa. Se a gente for ler todo o Novo Testamento, principalmente o Apocalipse, Jesus ele fala que ele é o esposo, a igreja é a esposa, a igreja é a noiva que aguarda o esposo voltar. Porque o amor mais profundo que existe é o amor de um esposo, de uma mulher, de um homem e de uma mulher unidos pelo sacramento do matrimônio. Porque o homem ele não fica nu na frente de ninguém a não ser da sua esposa. E a esposa ela não fica nua na frente de ninguém a não ser do seu esposo. Então nós precisamos entender por que a palavra diz, a palavra de Deus diz: por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua esposa, os dois serão uma só carne. Eu não estou colocando aqui qual o amor mais importante, qual o amor menos importante. Todos os amores têm a sua importância. Tudo tem a sua importância.
Mas a partir do momento que o homem casa, o homem e a esposa, eles vivem para o sacramento do matrimônio. E a partir do sacramento do matrimônio, para os filhos. Tem gente que fala assim, tem gente que quando o filho nasce, ele deixa de ser esposo, de ser esposa, para ser mãe e para ser pai. Somente mãe, somente pai. Se a gente não tiver sustentar um amor conjugal, a gente não vai conseguir ser pai, a gente não vai conseguir ser mãe, e o nosso amor vai ruir. A nossa família vai ruir, o nosso casamento vai ruir, a separação vai chegar. Isso é sério. Muitas pessoas elas se separam e muitos casamentos não dão certo porque a pessoa ela não sabe se separar. Então, gente, a base da família é o sacramento do matrimônio. A base da educação dos filhos é o sacramento do matrimônio. Quer ser um grande pai? Seja um grande esposo. Quer ser uma grande mãe? Seja uma grande esposa. Seja uma grande esposa. Começa por aí. Não se iluda, gente. A gente não pode se iludir. Sem o amor dos pais, não há educação dos filhos. Não há. Os filhos respiram o amor dos pais ou o desentendimento. O que os nossos filhos têm respirado dentro das nossas casas? O que os nossos filhos têm respirado dentro das nossas casas? O que os nossos filhos têm respirado? Tem respirado o amor dos pais ou desentendimento? Muitas vezes porque os nossos filhos, gente, eles pegam as coisas, eles observam as coisas muito mais do que nós. Eles pegam as coisas muito mais do que nós. E muitas vezes nós não sabemos porque os nossos filhos estão agitados desse jeito, porque os nossos filhos estão desse jeito, mas é porque ele tem observado tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Muitas vezes não é o desentendimento dos pais, mas, gente, é por isso que muitas vezes os filhos, principalmente quando os filhos são pequenos, a gente tem que, muitas vezes, omitir deles. A gente não pode deixar a situação financeira, tudo aquilo que está, passar para eles, porque isso vai tirando a paz deles. Então, a gente hoje precisa entender uma coisa, como que está o meu amor de marido, o meu amor de esposa? Gente, depende. O meu relacionamento com os meus filhos depende do relacionamento com a minha esposa. Depende. Porque eu posso. A forma como que eu convivo com a minha esposa, com o meu esposo, eu posso destruir toda a imagem de família que o meu filho tem. Meu filho depois pode não querer nem pensar em família. Em família. Por causa do quê? Do que ele conviveu com o pai e com a mãe. Ele viveu com o pai e com a mãe. Então o que sustenta uma família é o amor do esposo. O que sustenta um filho e uma filha é o amor dos seus pais. É o amor dos seus pais. Quantos levaram para a bebida? Nos Estados Unidos eles dizem que 90% dos jovens presos são jovens que vêm de problema familiar, de uma estrutura familiar danificada, de brigas, de bebidas e de divórcio. Gente, você tem uma coisa que é prejudicial para um filho, os psicólogos vão dizer que é mais prejudicial para uma criança a separação dos pais do que a morte de um dos dois. Olha só, é mais prejudicial a separação dos pais do que a morte de um dos dois. Forte isso. Mas isso não é nem a igreja, isso são psicólogos, gente que estudou nisso. É por isso que eu sempre falo. Quando a gente for casar, quando a gente vai casar, se tem alguém que está ouvindo que ainda não casou, você tem que analisar muito bem com quem você vai casar. Com quem você vai construir a sua história. Quem que vai ser o seu esposo e quem vai ser o pai ou a mãe dos seus filhos. Tem que analisar.
Existe a história de uma moça que ela entrou na igreja e ela falou: padre, eu vou casar com fulano. O padre: filha, olha, fulano. E os pais dela já tinham falado: padre, olha, fulano, isso, fulano, né? Olha, pensa bem, né? Porque a decisão é dela também. Analisa bem. Aí eu tocou o sino. A moça: olha, padre, desde a hora que eu entrei na igreja, o sino toca, ó. Tem. Eu entendi. Tem que casar. Tem que casar. Passado um ano, a moça volta lá. Padre, eu quero me largar, eu quero separar, não aguento mais. O padre falou: filha, escuta o sino. Tem que aguentar. Tem que levar até o fim. Tem que levar até que a morte o separe. Tem que aguentar. Porque casamento é sério. Família é sério. Família é instituição divina. Não se brinca com o sacramento do matrimônio. Não se brinca com o casamento. Não se brinca com a família. Não se brinca. Sabe, quando se fala em educação dos nossos filhos, gente, não se pode deixar para amanhã aquilo que a educação exige que seja feito hoje. Amanhã pode ser tarde. A gente não pode brincar nessa questão de educação dos nossos filhos. Hoje a gente vive num mundo onde fala assim: ó, essas crianças mudou, os jovens mudou. Não. Os pais mudaram. Os pais mudaram. Os pais perderam a autoridade. Ser pai não é fácil, mas pai, Deus constituiu, Deus deu uma autoridade. Deus deu uma autoridade para cada pai, para cada mãe. E nós vamos nos perdendo nisto. Ontem eu vi uma reportagem, a Cris está pegando ali, eu vou ler. Até compartilhei no Facebook, né, sobre essa questão da educação dos filhos. Sobre essa questão da educação dos filhos. Sabe? A gente precisa recuperar aquilo que é nosso. Não se dá para um filho a autoridade que ele não tem. Não se dá para um filho, gente, de 7, de 8, de 9 anos, uma autoridade que ele não tem. Sabe? Uma pessoa uma vez me procurou e falou assim... Não, uma pessoa falou para mim: eu não vou obrigar o meu filho de 7 anos, de 8 anos, a ir na igreja. Ele não quer ir. 10. Ele não quer ir. Era catequizando o meu. Ele não quer ir. Falei: eu não posso fazer nada, né? Você é o pai. Só que ele não tem capacidade para escolher. Ele falou: ninguém me obriga a ir. Eu falei assim: é uma escolha sua. Mas aqui em casa, os meus filhos, missa de domingo, que é missa de preceito, que eles têm que participar, eles não têm escolha. Meu filho tem 18 anos. Mas é indiscutível. Ah, mas eu tenho 18 anos. Quando estiver dentro da minha casa, quem manda na minha casa sou eu, que você vai seguir a regra da casa. Você vai para a missa. Mas passados alguns anos, esse mesmo pai entrou em contato comigo. Me ajuda, por favor, que eu não estou aguentando mais o meu filho. É lógico que não está. Chama ele para ir para a igreja. Chama ele para ir para a igreja, não quer ir. É lógico que na hora que você... Que era para a gente chamar ele para ir para a igreja. Na hora que você tinha que chamar ele para ir para a igreja, você não chamou? Na hora que ele não tinha autoridade para fazer uma escolha, você deixou ele escolher? Filho, filha, não escolhe se ele vai para a igreja, se ele vai para a missa, não, gente. E outro filho que está dentro de casa, se for filho de menor de idade, não escolhe roupa. Se o pai e a mãe acham que aquela roupa está indecente, ele não tem que escolher. Mas os pais foram perdendo a autoridade. Sabe, tem filho que fala pro pai e pra mãe assim, fala pra mãe: mãe, dá um dinheiro pra mim, meus amigos vão em casa, mas você não vai ficar em casa. E a mãe sai. Mas, gente, quem manda é o pai e a mãe. O pai e a mãe é a autoridade dentro da casa. Tem que escolher. Quem tem que escolher muitas vezes é o pai e a mãe. Meu filho muitas vezes, quando era mais pequeno, eu não vou na missa. Eu não estou perguntando se você vai. Eu estou avisando que você vai. E, gente, é aquilo. É o anjo, é a pedra.
Toda criança, todos nós nascemos desse jeito, nós precisamos ser moldados pelos nossos pais. E se eu deixar para depois, pode ser tarde. A hora que eu quiser recuperar a autoridade do meu filho, vai ser tarde. Uma das coisas que mais causa suicídio é o pai e a mãe que não falam não pro seu filho. O filho que não é treinado no não. No não, não é dizer não toda hora, mas quando precisa dar um não para ele. E muitas vezes o pai fala um não, o filho começa a fazer birra, o filho começa a chorar e começa a espernear. E o pai volta atrás. E o pai muda. Vai se matar. Ah, vai se matar. Né? O Padre Léo ele falou uma coisa. Criança birrenta só dá show para ter espectador. Se não tiver telespectador, ela não vai dar show. Começando a dar show, deixa ela deitada no chão lá. Nem olha para ela. Mas não faz a vontade dela. É isso que nós vamos perdendo. A questão dos nossos filhos. O que eu li ontem, ó. Pais que não ensinam seus filhos no caminho de Deus e os deixam nas mãos de youtubers, redes sociais, etc., nem percebem que Satanás está aprisionando eles em cativeiros espirituais dentro de seus quartos e mentes. Quem que tem direcionado a vida dos nossos filhos? São youtubers? Quem são esses youtubers? Não tem problema nenhum eles assistirem e acompanharem os youtubers, mas quem são eles? O que que eles ensinam? Você já tinha um youtuber acompanhado por milhões de crianças falando de Satanás, de evocar Satanás. Muitas vezes nós não sabemos porque o nosso filho está desse jeito dentro de casa. Muitos pais, para calar os filhos ou para manter sossegados, não hesitam em dar-lhes um tablet ou um smartphone. Nada de mais errado, de acordo com as últimas descobertas. Álvaro Bilbao, neuropsicólogo espanhol, autor do livro O Cérebro da Criança Explicado aos Pais, diz que se querem ter filhos mais inteligentes, tem que tirar o iPad e dar a eles um instrumento musical. Olha só! Se você quer filho mais inteligente, tira o iPad e dá ele uma aula musical, um esporte. Gente, porque educar filho dá trabalho. Educar filho dá trabalho assim, muitas vezes você precisa dar tempo. Então é mais fácil eu dar um celular pro meu filho, ele ficar mexendo no YouTube, ele ficar assistindo, é mais fácil. Ficar carregando para cima e para baixo, ficar sentando, dando joguinhos pedagógicos, é mais fácil. Mas e depois? Padre Pio falava assim, ó, eu tenho medo que essa geração não caiba no inferno. De tanta gente que ia se perder. Por que o diabo investe na família? É porque que a ideologia daqui, é a ideologia dali, e quer enfiar a goela abaixo. Porque sabe que a família é a base da sociedade, gente. Tem países que nem missa tem mais. E sabe como eles começaram com isso? Enfiando a ideologia de gênero. Destruindo a família, porque a família é a base da fé. Que Deus nos dê essa graça. De acordo com esses especialistas, as aulas de música estimulam a capacidade de raciocínio das crianças, mais do que a tecnologia. Gente, não é nem gente da igreja. Segundo um estudo publicado na revista de Psiquiatria Molecular, 50% da inteligência é determinada pelos genes, mas os restantes 50% depende dos estímulos de que os pequenos mais... Olha só! Quer dizer que 50% da nossa inteligência é algo que nasce com a gente, é do nosso gene. Gente, é a psiquiatria que está explicando. Mas 50% é dos estímulos. Quantas crianças são... Gente, as crianças são sonsas hoje. Mas por que só celular? Só celular. Meu pai e minha mãe às vezes brigam comigo. O Juninho tem 18 anos. E tem que ter horário. Tem que ter horário. Dentro da minha casa tem que ter horário. Não é assim. Às vezes pai pode ficar até mais tarde? Pode. Ou não. Depende. Né? Tem que ter horário. Mas 50% das crianças é isso. É dela ou os pais que estimulam. Uma criança pode ter potencial. A chave de desenvolvimento potencial do cérebro da criança está na sua relação com os pais.
Ainda que a genética tenha um peso importante, sem essa presença não se materializar, assegura o especialista. Amor na vida de uma criança, de atenção, de carinho, né? Deixa a criança menos inteligente, atrapalhando o aprendizado. Você vai ver quem trabalha com aula, que as crianças que mais têm dificuldade com o aprendizado são aquelas que têm menos amor, menos atenção, menos carinho. Pai e mãe, não taca celular na mão do seu filho, não. E outra coisa, filho não tem que ter canal de televisão sozinho. Tem uma TV só para ele. Não tem. Depende da idade, não tem, porque ele não sabe. Ele não está preparado para isso. E não é filho que determina qual programa, quem vai assistir, que hora que vai assistir, não. Não é. Sabe? Muitas vezes nós erramos, nós perdemos nossos filhos na falta de autoridade, de dizer não. Dizer não. Não. Gente, eu já falei, eu não sou exemplo de pai, de mãe, porque eu falei, se tem uma coisa que eu errei muito na minha vida, foi como pai. Mas tem uma coisa que eu procurei acertar muito na minha vida, foi como pai. Até hoje. A cada dia eu pergunto pro Senhor, me ajuda, porque eu não sei. Eu erro. Muitas das feridas dos meus filhos foram causadas por mim. Né? Sabe, mas eu procuro acertar. Sabe, a gente tem que ser firme, né? Tem que ter autoridade. Muitas vezes o problema que está faltando na nossa casa é falta de autoridade. O filho dá show, grita, porque ele muda as coisas quando ele começa a chorar. Não adianta chorar. Tem vezes que eu falo pro meu filho, eu vou falar uma coisa aqui, é não. Vou falar uma coisa pra você. É não. Se você reclamar, eu vou dar um castigo pra você. Então você... mas hoje é que negócio, tem que dialogar. Não, tudo bem, a gente tem que dialogar. Tem que ouvir o filho. Mas tem quando o pai a mãe dá uma ordem, não tem diálogo. Filho, vai lavar a louça. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Não quer explicar, tu quer falar alguma coisa. Muitas vezes meu filho quer falar uma coisa, então fala. Beleza, pode lavar a louça. Agora, lógico, a gente diáloga, a gente ouve, às vezes a gente muda, né? Mas o pai e a mãe precisam ter autoridade. O pai e a mãe que manda na casa. O pai e a mãe não manda na casa, o diabo manda. Sabe, gente? Além de reforçar condutas positivas e de brincar mais com filhos no chão, se for o caso, o que for o caso, como recomenda Álvaro Bilbao, que é o médico lá, né, os pais devem promover a socialização em detrimento do isolamento, o que implica desligar a televisão à mesa, além de incentivar a criança a fazer esportes e a experimentar atividades. Então, olha só, levar a criança para praticar esporte, levar a criança para jogar bola, brincar com ela, sair na rua, brincar, soltar pipa, tudo isso gasta tempo, mas tudo isso marca a vida da criança. Muitas vezes a criança ela não sabe o que ela quer, muitas vezes a criança ela quer um celular. Mas se você for fazer outra coisa com ela, é muito mais importante. O Juninho, meu filho, ele mexe no celular. Mas se falar, vamos jogar bola, ele para o que tiver para jogar bola. Mas é esporte. Né? Às vezes, ontem à noite nós rimos em família. Né? Ontem à noite, não fomos na missa de manhã, né? Jantamos, eu assisti um filme, não tinha nada, falamos, vamos conversar. Começamos a sentar, conversamos, dialogamos, rezamos, rimos. Mas rimos. Demos muita risada, conversamos. Né? E às vezes o pai vai assistir, não filho, agora não vamos assistir filme não. Agora não vamos assistir filme não. Pai, amanhã na hora que for deitar, tem que guardar o celular do filho. Você não sabe o que seu filho está mexendo. Não tem que ter senha. Não tem que ter senha. Porque a gente é perigoso. A gente não sabe quem entra na internet. Tem muito homem que fica... Muito homem dando em cima de menininha. Né? Muito homem que a gente muitas vezes não imagina. Então a gente tem que olhar, a gente tem que observar, a gente tem que estar em cima. Para a salvação da nossa família. A criança, esse médico que fala, a criança deve sentir que tem pais que se preocupam com ela. Que a defende. A criança precisa sentir isso. Né? Muitas vezes a criança acha que aquilo é vantagem para ela, né? Deixar se cuidar à vontade. Mas depois aquilo vai fazer muita falta, muita diferença na vida dela.
Outro problema muito grave é a terceirização da educação dos filhos. É terceirizar a educação dos filhos. É deixar o filho sob a responsabilidade de outro. Outra coisa que eu vou falar, gente. Quem é responsável pela educação do pai, dos filhos, é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Não é vô, não é vó, não é tio, não é tia. Não é creche, não é escola. Não é creche, não é escola. Não é os filhos mais velhos. Né? Tem pai e mãe acha que tem que trabalhar e o filho mais velho cuidar. Não, não é obrigação. Não é obrigação do filho. A obrigação é dele. Quem pôs o filho no mundo foi ele. Porque muitas vezes pai e mãe solteiro, né? Aí vai colocando o filho e vai deixando na mão do pai e da mãe. E muitas vezes o culpado é o pai e a mãe, sabe por quê? Ó, quando você foi fazer lá, você não me chamou para ir fazer. O filho é seu, leva junto. Não tô falando que você não tem que dar amor, você não tem que dar apoio, mas o filho, quando erra, ele tem que sentir o peso, a consequência do seu erro. Ele tem que pagar por aquilo. A responsabilidade é dele. Quando tiver um pai e uma mãe que assuma a responsabilidade dele, ele não vai mudar. Porque ele vai continuar fazendo errado, mas ele não vai pagar pelo erro dele. Né? Eu sempre falo, gente, isso é uma coisa que eu e a Cristina, a gente sempre fechou o nosso matrimônio em nós, a nossa família em nós. Ninguém interferiu na educação dos nossos filhos. Tentaram. Né? Uma vez eu fui brigar com meu filho, meu pai falou assim: aqui em casa você não vai bater nele. Não, beleza, tô indo embora. Respeito ele, a casa é dele. Só que vamos em casa, lá em casa nós vamos resolver. Pai, vô e vó, você tem autoridade de chamar o pai, de chamar a mãe. Olha, eu acho, né? Você pode falar, você é pai, você é mãe, você tem uma autoridade. Mas interferir, decidir ou intrometer, não pode. Porque é o pai e a mãe quem decide pela educação do filho. Você acha que o filho está errando, que a filha está errando, chama para conversar. Mas o filho é a filha, não o neto é a neta. Né? E se não resolver, reza por ele, mas não intromete. Não. Eu e a Cristina, a gente sempre foi muito fechado nisso. É a decisão entre eu e ela. Éramos tidos como carrasco, né? E sempre fomos tidos como carrasco. E muitas vezes, e depois muitas pessoas que nos chamaram de carrasco falam: nossa, hoje eu vejo o quanto vocês acertaram. Mesmo errando tanto. Porque nós não somos perfeitos. Né? Meu pai falou esse dia pra mim: você é muito conservador, você é muito antigo. Parece meu bisavô. Eu não é. Mas meu pai falou assim, aí meu pai falou pro Juninho assim: você vai ficar velho, a hora que você ficar velho, você vai afrouxar. Aí o Juninho falou: pá, eu vou, ele tá piorando. Piorando assim, ele tá ficando mais firme. Mas não é, porque Deus está me ensinando, gente, porque eu falei muito por ser muitas vezes frouxo também. Né? Então, a gente precisa. Vô e vó, se coloca no seu lugar de vô e de vó. Os seus filhos você já educou. E como que bateu neles, né? Mas bateu, espancou os filhos. Agora no neto não pode nem relar. E naquela época nós não apanhava igual apanha hoje. Hoje o filho não apanha, não, uma chineladinha, um palminha. Olha lá quando leva, né? Naquela época não apanhava de cabo de vassoura. Fio de ferro. Hã? Fio de ferro. Fio de ferro. Apanhava comigo ninguém. Como é que é? Não, era Espada de São Jorge. espada de São Jorge. Gente, se olhasse torto pro meu pai, misericórdia. Né? O filho responde, né? Hoje o filho responde, fala o que quer. Né? O pai fica dando risada. Porque a pessoa fala: Cris, minha mãe é burra. A mãe dá vontade de pegar, bater na mãe. Meu filho fala pra mim que eu sou burro. Misericórdia. Gente, é isto. Sabe, a família muitas vezes ela é estragada por coisa que está dentro.
10 mandamentos para se criar um delinquente, né? Isso aqui foram policiais americanos que escreveram. No terceiro ponto, nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere que ele chegue à maioridade e decida por si mesmo. Gente, isso são policiais norte-americanos que escreveram isso. Quer estragar seu filho, quer perder seu filho, não dê orientação religiosa para ele. Um dia a psicóloga falou para a Cris, mas você está errada. Você não pode forçar seu filho para a igreja se ele não quer. A Cris falou para a escola, eu tenho que obrigar ele. E se eu não obrigar ele, eu consigo o trabalho na minha casa. E por que para a igreja eu não posso obrigar? Gente, são coisas hoje que vão... Você não pode ensinar seu filho a trabalhar, porque é trabalho escravo. Eu com 6 anos trabalhava na roça, até menos que isso, eu não morri por causa disso. Né? Mas, olha só, nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere que ele chegue à maioridade e decida por si mesmo. A gente vai decidir pelo quê? A gente, quando precisa decidir por uma coisa, a gente precisa ter, por exemplo, no mínimo 2 coisas para decidir. Não é? Tem que ter 2. Não teve orientação religiosa, como que vai decidir pela coisa de Deus se não teve orientação? Não conheceu nada. Né? O filho, gente, muitas vezes nós nos preocupamos em criar os nossos filhos para este mundo. Não está errado de preparar ele para a vida profissional, para o emprego, para um bom estudo. Tem que preparar. Mas eu tenho que preparar o meu filho para o céu, para Deus. A gente treina os nossos filhos para este mundo. Não está errado. Mas devemos devolver os filhos para Deus. Quando eu estiver diante do céu, diante do Senhor, a primeira coisa que Deus vai perguntar do meu casamento é dos meus filhos. O que eu vou fazer? O que eu fiz com os filhos que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? Sabe, gente? Aqui em casa, os meus filhos, vai chegar um dia que eles vão ter a decisão deles. Eles vão decidir o caminho deles. Eles vão escolher o caminho deles. Né? Porque vai chegar um momento que eles vão crescer. Quando estiver dentro da minha casa, é minha regra. Quem manda aqui sou eu. E outra coisa, que a gente ensina a verdade para eles. Eu falo, olha filho, quando vocês forem casar, vocês têm que casar na igreja. Vocês têm que ter o casamento, o sacramento do matrimônio. Vocês sabem que vocês amaziar e Jesus voltar e vocês estiverem amaziados ou vocês morrerem amaziados, vocês podem perder a salvação de vocês. Uma mulher, uma pregadora, dele falou para nós, eu sinto muito, mas meu filho morreu hoje, ele vai, segundo a doutrina bíblica e católica, ele vai perder a salvação porque ele está amaziado. Eu explico para eles. Olha, se você tiver relação sexual antes do casamento, vocês sabem que é pecado. Sabe que é pecado. Ah, mas as coisas mudou. Gente, é o mundo que tem que se adaptar a Cristo, não Cristo ao mundo. Jesus, ele falou, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. O que era pecado na época de Jesus continua sendo pecado hoje. Continua sendo pecado hoje. É pecado. O meu filho, ele não foi na missa domingo passado, porque ele não estava bem, realmente. Ele não tinha condição de ir na missa, porque eu estava espirrando muito. Assim. Aí ele não assistiu a missa online. Aí eu falei, você vai ter que confessar, você vai. Quinta-feira eu vou confessar, você vai. Pai, mas eu não vou confessar não. Você vai confessar, porque se você não confessar, você não vai poder comungar. Ah, mas pai, mas eu não fui na missa porque eu não quis. Não, tudo bem, você não foi na missa porque você não quis. Você está com problema de saúde. Mas você assistiu a missa online? Ele não. Aí ele foi. Né? Então, a gente tem que ensinar a verdade para os nossos filhos. Custe o que custar. A verdade, um dia a pessoa falou, a verdade dói. Eu falei, a verdade não dói. A verdade liberta. A verdade salva. Por mais dolorida que ela seja, a verdade liberta. Né? Gente, a verdade liberta. Hoje nós não temos preocupação nenhuma e por isso que está virando. Quando ele disser nome feio, ache graça. Isso fará considerar-se interessante. Olha, desculpa falar, né? Mas fala lá. Ai, que lindinho, que bonitinho. Bonitinho, gente. Depois vira um homem com boca suja. Igual eu mandei uma mensagem para a pessoa esse dia no negócio de venda, a pessoa me respondeu xingando um monte de palavrão. E não sei o que. Eu peguei e falei, vai lavar sua boca com água benta.
Sabe? A gente, muitas vezes, como que eu vou falar para o meu filho não falar palavrão se eu falo palavrão? São Paulo, lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, vai dizer: não haja em vossas bocas palavras tolas ou levianas, pois tais não herdarão o reino dos céus. Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações. Gente, isso é um perigo. Satisfazer todas as vontades dos nossos filhos e dizer não. E não dizer não para ele. Né? Não dizer não. Gente, uma das coisas que causa suicídio é a falta de não na vida de uma criança. Porque um dos motivos vai dizer aqui, ó. Comece na infância a dar tudo ao seu filho, tudo que ele quiser. Assim que quando ele crescer, acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo. Só que o mundo não vai dar tudo para ele, como nós demos. O mundo não vai dar tudo para ele, como nós demos. Diante do primeiro não se mata. Diante do primeiro não ele se mata. É onde acontece muito suicídio, a dificuldade com o não. Fale não pro seu filho. Fale não para ele. Fale não. Foi o tempo que gastastes com a tua rosa que fez tua rosa tão importante. Olha só, foi o tempo que gastastes com tua rosa que fez tua rosa tão importante. É muito forte isso do Pequeno Príncipe, né? Quer dizer, é o tempo que eu gasto com alguém que faz daquele alguém tão importante. É isso. Né? O meu pai deu tempo para mim. A minha mãe deu tempo para mim. Meu pai e minha mãe olhou para mim. Né? Foi o tempo que gastastes com a tua rosa que fez tua rosa tão importante. Isso aqui são dicas muito interessantes, gente. Muito interessantes. Que nos ajudam. Sabe, eu e a Cris, se tem um carisma que a gente tem, é trabalhar com criança. A gente é catequista. Né? E a gente sabe como que não é fácil muitas vezes educar um jovem, como no tempo de hoje. É difícil. Não é fácil hoje é muita informação. No nosso tempo não tinha tanta informação. Né? Não tinha tanta informação no nosso tempo. Nós não tínhamos acesso à internet. Né? Hoje os nossos filhos eles sabem de tudo. E as próprias escolas já são muitas vezes programadas para destruir a imagem de família. Mas nós precisamos deixar uma coisa bem clara para os nossos filhos. A formação ela é muito mais importante do que a informação. Não importa o que eles sabem demais. Mas importante do que aquilo que eles sabem é aquilo que nós vivemos. Porque a formação é aquilo que nós vivemos. Aquilo que eles estão vivendo hoje, nós já vivemos há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Então nós sabemos, nós já erramos, já quebramos a cara. Nós estamos falando, porque é melhor você apanhar, você sofrer com os erros dos outros, você aprender com os erros dos outros, com o seu sofrimento, que aprender com os seus próprios erros. Muitas vezes também erramos, falamos que não escutamos os nossos pais. E muitas vezes hoje você vai falar, nossa, se eu tivesse escutado o meu pai, ou como que valeu a pena escutar o meu pai. Às vezes, quantas vezes eu e a Cris, nós vamos tomar uma decisão, a Cris fala, vamos conversar com o seu pai, ele é muito sábio. Né? É isso. Sabe? Vamos pedir a autoridade de Deus e as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão gritando por autoridade. Eles estão clamando por alguém que tem autoridade sobre a vida deles. Eles estão pedindo pelo amor de Deus. Mesmo de forma inconsciente. Mas nós estamos nos acovardando. Mas que o Espírito Santo nos ajude. Isso aqui não é uma acusação, não é uma condenação. Mas assim que Deus possa nos direcionar. Que Deus possa nos conduzir. Fala, vem Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a ajudar os meus filhos, Espírito Santo. Me ajuda a ter autoridade. Espírito Santo restitui hoje a autoridade de pai, de mãe. Quantos pais, gente, quando vocês forem tomar uma decisão em relação aos filhos, sentam os pais sem os filhos e decidam, conversam, rezem antes. Ontem eu e a Cris nós tivemos um diálogo, uma conversa tão importante em relação a problemas que nós estávamos vivendo. Rezamos primeiro, fizemos um momento de oração, de clamor, e depois sentamos e conversamos.
Deus foi falando e Deus foi agindo. Então fala: Espírito Santo me guia, Espírito Santo me usa, Espírito Santo me direciona, Espírito Santo me cura o meu coração, para que seja um pai e uma mãe segundo o coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.